Vamos abrir as nossas Bíblias, a reflexão dessa manhã, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, vamos ler do capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao verso 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao verso 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. Conto com os irmãos. Podemos? E diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhar-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E o verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, vocês já perceberam, né, que o texto, ele vem falar o quê? Que devemos crescer na graça e no conhecimento. Ele vem falar que a gente deve ter o cuidado de observar esses homens que deturpam a palavra de Deus e que você não venha cair nesses erros aí e não venha cair da sua firmeza, tá? Mas aí, o verso 18, ele começa assim: antes, se você for olhar aí, ele fala assim, antes o quê? Crescei e no conhecimento. Agora, por que temos que crescer na graça e no conhecimento antes? Por que ele fala, o autor aqui, ele fala antes? Ó, ele fala que você tem que crescer na graça e no conhecimento, mas ele fala antes que aconteça alguma coisa, crescer na graça e no conhecimento. Por isso que ele usa a palavra antes. Ó, antes que aconteça alguma coisa com você, cresça na graça e no conhecimento. E aí a gente vai aprender com isso aqui, a gente vai aprender que antes que você seja envolvido pelas loucuras teológicas, cresça na graça e no conhecimento. Antes que você seja envolvido pelas heresias, que a gente sabe que são muitas, cresça na graça e no conhecimento. Por isso que ele vem falar antes que essas coisas aconteçam, cresça na graça e no conhecimento. Antes que você venha cair nos besterol dos outros, e a gente sabe que tem muita gente aí que se diz crente, mas fala muita besteira da palavra de Deus. Mas por que fala besteira da palavra de Deus? Porque não conhece as Escrituras. Por não conhecer as Escrituras, fala besteira. Ah, mas se você conhece, você vai cair nessas besteiras? Não, porque você conhece. Mas se você não conhece, tudo que você ouvir, você vai assimilar. Porque você não tem conhecimento, então você acaba acreditando. E por isso que a palavra de Deus, que é muito sábia, porque vem de Deus, ela diz, antes que essas coisas aconteçam, cresça na graça e no conhecimento.
antes que você venha ter um crescimento deformado, cresça na graça e no conhecimento. E por que deformado? Porque a gente sabe que tem aqueles crentes que precisam da nossa ajuda e eles crescem deformados, né? E aí, antes que você venha crescer dessa forma, e não corretamente como Deus quer, cresça na graça e no conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela é muito sábia, a gente só tem que prestar atenção, estudar, que uma coisa é ler, outra coisa é estudar, e outra coisa é meditar. E aí, a gente, baseado nisso aqui, eu não vou entrar muito no assunto por causa do tempo, eu não sei nem qual é o tempo. Mas aí a gente, baseado nisso, a gente vai falar que existe 3 tipos de crente, eu não vou comentar, que é o crente menino, o crente carnal e o crente anão. Aí você, no primeiro, eu não vou comentar, tá? No primeiro, ele cresce na graça, que é o crente menino. Ele cresce na graça, mas ele é 0 no conhecimento. Aí você tem o crente carnal, ele cresce no conhecimento, mas ele é 0 na graça. Aí você tem o crente anão, que é 0 na graça e 0 no conhecimento. Você vai ter esse tipo de crente. Ele vai crescer no conhecimento, mas ele cresce pouco na graça. Aí o outro cresce um pouco na graça, mas no conhecimento ele é 0. Aí você fala, existe. Mas aí a gente não vai comentar muito sobre isso, é só para que os irmãos saibam, entendam, né? A busca pelo conhecimento do Senhor resulta em crescimento espiritual. Então, quanto mais você busca Deus no conhecimento, você vai crescer espiritualmente. E esse é o propósito. Que você cresça espiritualmente. O propósito é esse, não é outro, não tem outro. E faz com que o caráter do cristão se torne cada vez mais semelhante ao do Senhor. Então, no momento que você cresce no conhecimento, o seu caráter, ele começa a ser semelhante ao de Cristo. Por quê? Porque você muda. Aí não tem aquele hino? Jesus Cristo mudou meu viver. Aí não é só o viver aqui entra o quê? É o teu modo de falar, é o teu comportamento, são tuas ações, é o teu modo de agir, de pensar, muda tudo. E aí o teu caráter vai sendo formado à medida que você busca esse crescimento, crescer na graça e no conhecimento. Você cresce espiritualmente, seu caráter também é moldado, ele fica semelhante ao caráter de Cristo. E continuando, além disso, o conhecimento do Senhor resulta também no aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, que somos nós. Aí você também vai aperfeiçoando a cada dia. Você vai crescendo, você vai aperfeiçoando, você vai subindo o degrau, você vai saindo da inércia, você vai saindo da sua área de conforto. Tudo isso acontece na vida dos santos. E aí vamos ver algumas características desse conhecimento de Deus. E aí a gente vai ver essa característica no campo material. Depois a gente fala do campo espiritual. Mas no campo material. Como é que isso acontece? 1 Pedro, alguém abre aí, 1 Pedro. A gente já está pertinho aí, né? Que a gente está. 1 Pedro, só voltar umas 2, 3. Capítulo 3, verso 15. Ó, eu estou falando da característica do conhecimento de Deus no campo material. 1 Pedro 3,15. Alguém leia, por favor. Ó, no campo material,
quando a pessoa cresce no campo material, o que vai acontecer? Quem conhece a Deus poderá testemunhar corretamente de Cristo. Então, no campo material, se você conhece a palavra de Deus, se você busca esse conhecimento, você vai poder testemunhar corretamente de Cristo. E o que o verso... Foi o Hugo que leu, né? E o que o verso falou aí? Ó, antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão que há em vós. E qual é a nossa esperança? De um dia morar com Cristo. Ele não foi preparar morada para mim e para você? A nossa esperança é um dia conseguir essa morada. Está lá, preparada. Mas você também pode perder. Mas está lá. E aí, quando eu cresço no conhecimento da graça, eu vou estar preparado para dar testemunho corretamente a quem lá fora me perguntar dessa esperança que está dentro do meu coração. Eu vou saber falar. E agora, a pessoa pergunta você lá e você fica perdidinho, não sabe responder. Mas por que você não sabe responder? Não tem conhecimento. Então, no campo material, você não pode testemunhar corretamente de Cristo, porque você não cresceu o suficiente para dar testemunho materialmente de Cristo. E isso é sério. Eu vou dar o exemplo do meu serviço aqui. Eu trabalhei quase 15 anos vendendo caminhão. Hoje eu estou lá na Bracon, um veículo que é da Ford, vou vender automóveis da Ford. Eu nunca vendi automóvel da Ford. Eu estou dentro da empresa, vou ficar lá uns 2 meses lá só fazendo curso. Eu estou fazendo curso direto para quê? Para aprender do produto, para quando eu chegar lá fora, saber falar do produto. Porque se eu não souber falar e o cliente me fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu não passo credibilidade, eu não passo confiança e ele pode não comprar comigo e não me indicar para ninguém. Então vejam que a coisa, no campo aqui, uma pessoa que pergunta a você da Bíblia e você não sabe falar, ele também perde a confiança com você. Entendeu? Então você tem que ser firme, você tem que ser firme. Se você é um crente, você tem que saber responder, você tem que ler a palavra de Deus. E aí você também não pode falar, se não sabe também não fala nada. No meu serviço é assim, se eu não sei responder, eu falo para ele, eu vou procurar saber e te falo depois. Mas eu não posso dar uma resposta errada para ele. E a gente, na Bíblia, é assim, tu vai dar uma resposta errada? Você fala para ele, ó, eu vou pesquisar e depois eu te dou a resposta. É assim que se faz. Anota, vai na Bíblia, pergunta o pastor, sabe tudo. Sabe não, pastor? Então pergunta a Glaucia, já que o pastor não sabe. Gessé. Então, a gente viu. Agora, outra característica do conhecimento. Mateus 22, 29. É conhecido. Errais, sagradas, nem o poder de Deus. Aí por que você erra? Porque não conhece as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Então aqui você previne-se das heresias. Jesus apontou como erro o não conhecimento das Escrituras. Quem conhece as Escrituras não cai no engano das heresias. Eu falei isso aqui ainda há pouco. Se você conhece, você não cai no engano das heresias. Em terceiro, deixa eu ver a referência aqui.
A referência a gente já leu, que é 2 Pedro 3,18, né? Antes, crescei na graça e conhecimento, mas tem outra referência, Lucas 2,52. Lucas 2,52. Um irmão leia aí, por favor. Lucas, capítulo 2, verso 50. Repete, por favor. Sabe o que a gente vai aprender aqui nesse versículo aqui? Que o conhecimento de Deus é um processo contínuo na minha vida e na sua vida. Está fazendo novas descobertas. O crente está fazendo novas descobertas. Por quê? Porque é um crescimento contínuo. Lembra que eu falei aqui ainda há pouco? Através desse conhecimento, que ele é contínuo, que ele é um processo, e você vai crescendo aos poucos, até chegar à maturidade, você vai ficando cada vez mais maduro, o que acontece? Você sai da inércia. Você sai da sua área de conforto. Gente, o que pode acontecer de pior na vida do crente é ele continuar anos e anos nessa inércia, nessa área de conforto, sem dar um passo à frente, sem crescer materialmente, sem crescer espiritualmente, e ficar aquilo ali. Isso está certo? Biblicamente, isso está certo? Mas se a Bíblia diz que você tem que crescer na graça e conhecimento, e por que você não cresce? Você vai ficar a vida toda ali, com medo de dar um passo à frente? Com medo de crescer? Não pode. Biblicamente, está errado. A Bíblia diz que você cresce, você sai da inércia, você sai da sua área de conforto. No campo espiritual, vamos falar do campo espiritual. No campo espiritual, cultiva profunda intimidade com Deus. Vamos ver aí, Marcos capítulo 15, verso 38. Marcos 15, 38. E o véu do santuário se rasgou. O que isso quer dizer? Quando eu falei que no campo espiritual você vai cultivar uma profunda intimidade com Deus. Porque o véu se rasgou. Você tem liberdade. Desde que o véu do santuário foi rasgado, o crente passou a ter acesso direto com o Pai. Você tem acesso direto com o Pai. Você só não tem se você não quiser, mas se você quiser, você tem. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Então, nada impede de você ter intimidade diretamente com o Pai. Nada impede. Mas você tem que querer. Se você não quiser, aí é um problema seu. É uma escolha que você está fazendo para você, para a sua vida, de não crescer na graça e no conhecimento, de não ter acesso direto com o Pai, mas é uma escolha sua. Só que você tem que entender o seguinte, que a escolha que a gente faz, ela tem consequências. E aí você vai sofrer consequência devido à sua escolha. A Bíblia, ela mostra o caminho certo e o caminho errado, mas ela diz o que você tem que fazer. Ela te orienta a qual caminho você tomar, que atitude você tem que fazer. Ainda dentro do campo espiritual, João capítulo 8, do verso 32 ao 36. Nesse texto, dentro do campo espiritual, você vai experimentar o milagre da libertação. Alguém leia aí, por favor, João 8, 32 ao 36.
Então, o que a gente aprende aqui? No conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Que quem cresce no conhecimento de Deus, experimenta o milagre da libertação. É liberto. Quem lê a palavra de Deus, quem cresce no conhecimento de Deus, é liberto. Liberto de quê? Liberto de tudo aquilo que te acorrenta, que só você sabe. Que só você sabe. E Jesus tem esse poder de operar esse milagre na minha vida e na tua vida. Esse problema aqui está me impedindo de crescer. Mas se você buscar, você vai conseguir a vitória, você vai ser liberto e você vai dar um passo à frente, você vai sair da inércia, você vai sair da sua área de conforto, porque Deus vai te libertar. Conhecereis a palavra e recebereis libertação. Ela liberta. É um dos milagres. E por último, tem a vida eterna. Está lá em João 17:3. A vida eterna que nos será dada está alicerçada no conhecimento de Deus como único Senhor. Leia aí João 17:3. Ó, diz que a vida eterna está ligado ao conhecimento que eu tenho com Deus. Que a vida eterna é essa, que conhecereis. Então, se eu não tiver esse conhecimento, eu não vou entender, não vou saber que a minha vida eterna, que é para sempre, que é para todo sempre, está ligada nesse conhecimento. Por isso que ele vem falar, crescei na graça e no conhecimento. Antes que essas coisas te aconteçam, como eu fui falando uma por uma no início. Lembra? Então, temos que conhecer, temos que ler a palavra de Deus. O conhecimento de Deus também produz dois resultados básicos. Primeiro, ele produz a graça na minha vida e na sua vida. E, em segundo, ele produz a paz. A graça está lá em 2 Pedro 1:2 e a paz está lá em Colossenses capítulo 3, do 15 ao 17. E aí a gente termina aqui na conclusão, dizendo assim, antes de desenvolver qualquer trabalho na obra do Senhor, o cristão deve conhecer intimamente o dono da obra. Você vai fazer um trabalho para a obra do Senhor? Conheça primeiramente o dono dessa obra, que é Deus, que é Jesus Cristo. Qualquer obreiro que trabalha para Cristo deve estar sempre crescendo na graça e no conhecimento e orando diariamente. E aí eu vou terminar essa pequena reflexão eu queria que alguém abrisse Oséias 4:6, e eu vou terminar aqui, 9:44, Oséias 4:6. E aí eu termino, com chave de ouro. Presta atenção, eu termino aqui. Esse texto, esse versículo que a Lorena leu. Sabe o que a gente aprende? Que o diabo não pode destruir o povo de Deus, a sociedade não pode destruir o povo de Deus, a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a ignorância acerca do próprio Deus. É a tua ignorância acerca do conhecimento de Deus que vai te destruir. Então a gente aprendeu, crescei na graça e no... Crescei na graça e no... Repete, crescei antes que aquelas coisas ruins que eu falei venham acontecer na sua vida e na minha, cresça na graça e conhecimento. Amém.